Olá, crianças! Olá, família! Espero que vocês estejam muito bem. Então, vamos iniciar mais uma aula, né? Vamos começar lendo a data de hoje. Já tá aí 12 de maio de 2021. Sejam muito bem-vindos, crianças! Bom, vamos iniciar nossa aula de português lendo esse poema, né, de Mário Quintana, novamente. Mãe, são 3 letras apenas, as desse nome bendito. 3 letrinhas, nada mais, e nelas cabe o infinito. E palavra tão pequena, confessam mesmo os ateus, és do tamanho do céu, e apenas menor do que Deus. Hoje também, crianças, além de retomar o gênero textual poema, nós vamos continuar com a homenagem, né, para as mamães, e nós vamos aprender também como consultar um dicionário. Então, vamos falar primeiramente do poema. Então, um poema é um gênero textual, que ele é escrito em versos, né, em estrofes. Verso é cada linha do poema, e estrofe é o conjunto de versos. E um poema ele pode ter rimas ou não, e ele pode ter a mesma quantidade de versos em uma estrofe ou não, e pode variar esse número também. Pode ter números diferentes de versos em cada estrofe. Tem vários tipos de poemas, até poema visual, que que mostra alguma imagem, no formato de alguma imagem. Então, existem vários tipos de poemas. Bom, o que é um dicionário? O dicionário é o livro onde se encontram, por ordem alfabética, as palavras de uma língua e seu significado. Então, estar em ordem alfabética é estar na mesma ordem do alfabeto, A, B, C, D e assim por diante. Aqui nós temos uma página de dicionário. Você sabe o que é um verbete? Observe. Vocês podem observar que no dicionário tem essas 2 palavras aqui, ou pode ter uma aqui e a outra aqui no finalzinho da página. Essas palavras são chamadas de verbete. Essas aqui também, essas em destaque, são chamadas de verbetes. Só que esses aqui indica, olha só, indica a palavra que está no começo dessa página e a palavra que está no final dessa página. Por exemplo, aqui não está branco? Então, a primeira palavra que está nessa página é branco. E a última é essa palavra aqui, ó, burro, que está aqui. Esse dicionário aqui que eu estou mostrando o exemplo para vocês, é um dicionário ilustrado, ou seja, que tem imagens, que tem gravuras. Mas existem dicionários que a maioria deles é só as palavras, não é ilustrado. Então, vamos ver isso aqui. Então, isso aqui é um verbete, essas palavras em destaque aqui, ó, é um verbete. Significado do verbete. Então, esses números que estão aqui, ó, número 1, número 2, brilhante, que brilha. Então, é significado. Esses números que estão aqui são o significado dessa palavra brilhante. Então, o primeiro significado de brilhante, que brilha. Quando eu falo assim, ó, fulano é brilhante, eu quero dizer o quê? Que ele é muito inteligente. Então, a palavra brilhante, além de significar o que brilha, significa alguém que é muito inteligente. Então, essas 2 palavras aqui, ó, o primeiro e o último verbete da página. Então, essas 2 palavras que fica ou aqui ou aqui nesse cantinho, significa a primeira
e a última, o primeiro e o último verbete da página. Ó, a primeira letra do verbete da página. Então, essas letrinhas que estão aqui, ó, significa isso. Exemplos de algumas utilizações de verbetes. Então, isso aqui são informações que traz nas explicações de cada palavra. Nesse caso aqui, como é um dicionário ilustrado, né, tem a utilização da imagem para ilustrar o verbete. Ou seja, além de ter a palavra burro aqui e o significado da palavra burro, ó, tá dizendo que burro é um substantivo, ainda traz essa informação também. O dicionário, ele mostra a que classe gramatical a palavra pertence. Aqui, ó, bully, substantivo. Então, mostra qual que é a classe gramatical da palavra. Por exemplo, essa aqui, ó, brincar, é um verbo, é a ação de brincar. Então, além de mostrar todas essas informações, mostra ainda a classe gramatical que a palavra pertence, se é um adjetivo, se é um verbo, se é um substantivo, certo? Agora vamos às nossas atividades. Um dos principais requisitos para a utilização correta do dicionário é o domínio da ordem alfabética. Então, em todos os dicionários, as palavras virão em ordem alfabética. Para encontrar a palavra desejada em um dicionário, inicialmente é necessário procurar a primeira letra da palavra, que queremos saber o significado. Depois, deve realizar o mesmo processo com as duas letras seguintes. Por último, deve-se analisar o contexto ao qual a palavra se encaixe e achar o sinônimo apropriado. Isso quer dizer que a primeira letra vai vir na ordem alfabética, a segunda e a terceira. Então, vamos exercitar. Coloque as palavras a seguir na ordem correta. Por exemplo, casinha, caseiro, casebre, casarão, casa, casinhola. Então, a primeira palavra que eu vou pegar vai ser essa aqui, ó, casa. Ó, vou analisar a primeira, a segunda e a terceira. Então, a primeira vai ser casa, depois vai ser casarão, depois vai ser casebre, depois vai ser caseiro, depois casinha, depois casinhola. Então, eu tenho que observar a ordem de cada letra, da primeira, da segunda e da terceira. E assim por diante, da quarta também. Por quê? Porque, ó, a primeira, casa, casarão, casebre. Depois do A não vem o E? Então, é essa aqui. E assim por diante. Então, vocês vão fazer isso com todas essas palavras. No número 2, agora é com você. Pesquise em um dicionário o significado da palavra mãe e anote abaixo. Então, vocês vão pegar um dicionário, se possível. Se não for, pode pesquisar na internet. Se vocês tiverem um dicionário em casa, vocês vão pesquisar o significado da palavra mãe e anotar todas as informações que tiver lá sobre essa palavra. Lá vai estar dizendo que ela é um substantivo. Vocês observem esse detalhe, certo? Agora vamos à nossa aula de História e Geografia de hoje. Nós vamos falar das atividades econômicas desenvolvidas no nosso município, no município de Jataí. Na nossa economia destaca-se a agricultura, a pecuária, o comércio e as indústrias de transformação. Agricultura é a arte de cultivar a terra, a lavoura. É diversificada, ficando resumida nos seguintes produtos agrícolas: arroz, banana, café, milho, feijão,
e produtos hortifrutigranjeiros. Pecuária. A criação de gado é uma das mais velhas profissões conhecidas. O Brasil tem um rebanho de aproximadamente 209,13 milhões de cabeças criadas em 167,49 milhões de hectares. Em Jataí, destaca-se o gado bovino, com o total de rebanhos de 283.600 dados de 2014. Então, tem esse total de rebanho. Além dos bovinos, os suínos, os equinos, as aves e uma pequena quantidade de búfalos fazem parte dessa economia. O comércio. O comércio é a troca de produtos. Antigamente, as trocas eram feitas por produtos de valor desconhecido, onde cada um valorizava seu produto. Hoje, a troca é feita de forma indireta. Uma pessoa troca o dinheiro pelo produto que deseja. A invenção do dinheiro contribuiu para a simplificação e promoção do desenvolvimento do comércio. Então, como vocês sabem, nem sempre houve dinheiro. Então, naquela época que não existia o dinheiro, o comércio era feito à base de troca. Eu dava um produto em troca do outro produto que eu queria e vice-versa. O comércio pode estar relacionado com a economia formal, que é firma registrada dentro da lei, ou a economia informal, que são firmas sem registros que não pagam impostos. O comércio informal traz prejuízos ao país, pois clonam qualquer tipo de produto para a venda mais barata, e isso resulta em altíssimos prejuízos. O comércio é a compra e a venda de mercadorias. No nosso município, há uma variedade de estabelecimentos comerciais, sobressaindo os varejistas, supermercados, farmácias, lojas de produtos e implementos agrícolas, bares, lojas de roupas, etc. Os atacadistas, Lima, Açúcar, Arroz Daniela, Café São Tomás, etc. A indústria tem a finalidade de transformar matérias-primas em vários tipos de bens de produção e consumo. As indústrias são muito importantes para o desenvolvimento do país. Um país desenvolvido tem um setor industrial muito grande, pois geralmente abrange o país inteiro e até outros países. O setor da agricultura é dito setor primário. As indústrias vêm como setor secundário e o comércio como setor terciário. Dentre as principais indústrias destacam-se na economia municipal a de beneficiamento de arroz, de madeira, as olarias, as marcenarias, indústrias de móveis, de sapatos, de roupas, as torrefações, panificadoras, tipografias, britadeiras, pré-moldados de cimento e etc. Temos ainda a presença das empresas multinacionais. BR Brasil Foods S.A., maior empresa processadora de alimentos do Brasil, Perdigão. Raízen, líder nacional no setor sucro-alcooleiro e maior produtora de açúcar e etanol do mundo. Louis Dreyfus Commodities, maior processadora de alimentos. Cargill, processadora de alimentos. Nestlé, processadora de alimentos. Agora nós vamos às nossas atividades. Vocês vão fazer a releitura desse texto e vão responder essas atividades aqui de acordo com os estudos. Então, vocês vão responder apenas o que é agricultura.
Não se preocupe, porque nós estamos fazendo um estudo superficial, nós ainda vamos aprofundar mais nesse conteúdo, tá? Então, vocês, nesse momento, basta se preocupar em definir o que é agricultura, o que é pecuária, o que é comércio e o que é indústria, certo? Então, vocês vão responder essas 4 questões somente. Aí nós daremos continuidade ao estudo sobre indústria, matéria-prima, comércio, agricultura e etc. Então, faça a atividade com muito capricho, tire a foto e envie. Então, até a próxima aula. Um beijo carinhoso para vocês.